Amém. Para a gente tem sido uma alegria esses dias aqui em Recife, e tem sido uma alegria especial conhecer o coração dos irmãos, conhecer o que Deus tem revelado e manifestado aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. E há lugares que a gente vai que a gente se sente em casa, e a gente se sente em casa porque a gente se vê como família. E é impressionante como, à medida que a gente vai vivendo a Igreja do Senhor Jesus, a gente chega no lugar não como um desconhecido querendo conhecer as outras pessoas, mas a gente se vê como família, reconhecendo Cristo na vida das outras pessoas. E é por isso que a gente chega no lugar e de repente a gente já parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? As conversas, as brincadeiras e tudo mais vai fluindo de tal forma que a gente se vê de fato como família em Cristo Jesus. Então é um privilégio estar aqui com os irmãos e compartilhando da Escritura Sagrada, porque é uma coisa muito importante a gente compreender à medida que a gente vai vivendo o Evangelho, a gente saber diferenciar o que é importante do que é necessário. Às vezes a gente vai correndo atrás do que é necessário, achando que é importante, e a gente faz do que é importante de fato alguma coisa só necessária. Então a minha esposa, ela é professora numa escola de classe bem alta lá em São Paulo, e ela me relata que na escola, quando os pais chegam, por exemplo, trazendo as crianças, ela relata que tem algumas que chegam logo pela manhã, por volta das 6:30 da manhã, e saem só às 7 horas da noite. E quando os pais vão pegar os filhos, eles querem que os filhos tenham se alimentado, tomado banho, e não tenham dormido à tarde. Por quê? Eles querem que o filho entre no carro, durma até o dia seguinte. Porque os pais correram atrás o dia inteiro do que é necessário e não querem gastar tempo com o que é importante. Estão me entendendo? Então, à medida que a gente vai compreendendo o cristianismo vai colocando algumas coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, a gente priorizar o que de fato é importante e colocar as coisas no seu devido lugar, as coisas que são necessárias. Porque há coisas importantes e que são prioridade na nossa vida. Coisas quase que a gente chama de banais. Por exemplo, a gente ir a um supermercado e olhar na ótica da nossa família. A gente escolher as coisas, não as quais nós preferimos, mas escolher um tipo de cereal porque os meus filhos gostam. Eu ir fazer o mercado porque eu sei o que a minha esposa gosta. Eu ir e comprar um tipo de leite que a minha outra filha gosta, porque isso você pode achar que é necessário, mas na realidade é importante. É importante porque a gente manifesta a prioridade de quem realmente precisa ser priorizado, e a gente coloca o que é necessário realmente no seu devido lugar. E é por isso que quando a gente vem à igreja para tomar consciência do quanto Deus é importante nas nossas vidas, do quanto nós dependemos da presença e da graça e da misericórdia de Deus em cada um de nós. A gente não vem à igreja porque é necessário para que nós sejamos abençoados na semana. A gente vem porque é importante. Porque a Escritura Sagrada vai dizer que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pedro vai dizer que Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Então a gente não vem à igreja porque é necessário para que nós tenhamos bênçãos. A gente vem à igreja porque é importante, na consciência que nós já somos abençoados e agora seremos abençoantes. Amém? Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero refletir com vocês nessa noite exatamente sobre isso que a gente está falando.
como que a graça, a presença de Deus, a consciência do Evangelho vai transformando a nossa vida e a gente vai pautando a nossa existência não por aquilo que é visível, que é necessário, mas por aquilo que é invisível, porque é importante. Porque à medida que a gente vai tomando consciência da realidade, há duas realidades em conflito: o visível e o invisível. O visível que traz demandas e o invisível que traz consciência. E o Evangelho vai mostrar que nós que cremos em Cristo Jesus não pautamos a nossa vida a partir daquilo que é visível e necessário, mas a partir daquilo que é visível e importante. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. É importante a gente compreender que há uma realidade em toda a Escritura Sagrada, que a Bíblia ela é um todo unificado. Então a Bíblia Sagrada vai mostrar que nós fomos criados perfeitos, como diz lá em Gênesis 1 e 2, numa perfeita harmonia, no shalom de Deus. Mas houve uma queda no capítulo 3, e do capítulo 3 até o capítulo 20 de Apocalipse vai mostrar a redenção em Cristo Jesus, que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem um tema só: redenção. A diferença é que no Antigo Testamento os irmãos olhavam para uma promessa em Gênesis, a partir de Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, Jesus. E nós, no Novo Testamento, olhamos para trás, a partir da consciência de que nós olhamos para o firme fundamento da nossa fé, que é Jesus. À medida que a gente compreende isso, a gente vê que Apocalipse 21 e 22 vai ser a consumação, e nessa consumação, então, todas as coisas voltam para o propósito inicial que Deus propusera lá em Gênesis 1 e 2. A gente volta às os mesmos princípios do início. Então a gente começa a perceber que no capítulo 3 houve a entrada de Satanás na história, porque no capítulo 3 vai falar sobre a serpente, que era mais sagaz que todos os animais selváticos, e no capítulo 20, a serpente, ela é julgada e derrotada. Vai dizer lá no capítulo 20 que a serpente é eliminada da história. E é por isso que nesse meio a humanidade e a criação são redimidas pelo Deus da história. Então a estrutura bíblica é que há 4 capítulos sem pecado, os 2 primeiros e os 2 últimos. O capítulo 3 é a entrada da serpente, capítulo 4 ao 19 a redenção,
capítulo 20, a serpente é derrotada, e aí volta Apocalipse 21 e 22 ao princípio que Deus havia proposto. É por isso que a partir disso nós temos uma consciência que há uma diferença entre eternidade e temporalidade. Nesse gráfico ali que os irmãos estão vendo, de Gênesis 3 a Apocalipse 20, nós vemos a temporalidade. E que só alguém eterno pode entrar na história e transformar o que era temporal. Porque nessa temporalidade, então nós estamos imersos num ambiente de morte e sofrimento. Porque após a queda, cumpriu-se a promessa de Deus, que quando o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. É por isso que toda criança que nasce, essa criança vai ter duas certezas na vida. A primeira é que ela nasceu e um dia ela vai morrer. Certo? A segunda certeza é que enquanto ela não morrer, ela vai sofrer. Porque nós vivemos num ambiente de dor e sofrimento. Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições. Então, o mundo natural em queda é um mundo de sofrimento e de morte, por causa da queda, por causa do pecado. Qual que é a única possibilidade de nós termos vida e alegria de fato? Se o Deus eterno entrar na temporalidade e transformar o que era morte em vida, e transformar o que era sofrimento em alegria. Amém? E isso acontece quando Cristo, que é o eterno, ele entra na história para mudar a história. É por isso que aqui em Efésios, no capítulo 2, vai mostrar a realidade de uma vida sem Deus. E os 3 primeiros versos, eles versos vão dizer que há 3 níveis de morte naquele que não conhece a Cristo. Ele vai dizer assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí você pode dizer assim: mas como eu estou morto se eu estou vivo? É porque a gente tem uma vida que é como uma energia remanescente. É como um carrinho de fricção. Sabe carrinho de fricção? Você coloca o carrinho, você puxa, aí ele tem uma bobina que pega uma energia remanescente. Quando você solta o carrinho, o que acontece com o carrinho? Ele sai, perambulando. Mas o carrinho anda sozinho, mas ele tem vida? Não, mas ele anda sozinho. É a mesma coisa com a gente. A gente anda, mas sabe que um dia a bateria vai acabar. Então nós não temos vida, não temos existência. Aliás, nós não existimos. Você sabia disso ou não? Existência é uma ilusão, porque só tem um que pode dizer que existe: Deus. É por isso que quando Moisés foi perguntar o nome de Deus, ele disse: eu sou, porque só Deus pode dizer que é. Então ninguém existe, só Deus. Todos nós subexistimos no Deus que existe. Amém? Então nossa consciência não é de existência, é de subexistência naquele que é, que faz nós sermos quando Ele está em nós. Glória a Deus. Então aqui vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque na queda nós resolvemos viver de forma autônoma. E aí ele vai dizer que há 3 níveis de escravidão, de mortandade em cada um de nós, que cada um deles é seguido pela palavra segundo. No verso 2 vai dizer assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, depois segundo o príncipe da potestade do ar. E aí no verso 3 vai dizer:
segundo as inclinações da nossa carne. Ele vai dizer que há uma escravidão em nós, que ela é filosófica, ela é espiritual e ela é pessoal. A filosófica, porque ele vai dizer que nós estamos mortos, vivendo segundo o curso deste mundo. O que aliás, é esse tal de curso deste mundo? É um pensamento vigente na sociedade, que é um anticristo. O que os filósofos cristãos eles chamam de Zeitgeist, ou espírito da época. Cada época tem um espírito dominante. Por exemplo, na nossa época, e a gente sabe que é um espírito dominante quando esse espírito que domina a sociedade, uma determinada sociedade, ele muda as estruturas familiares, as estruturas comerciais. E para mim, uma que mostra claramente o espírito dessa época é o consumismo. O consumismo é você passar a olhar a vida a partir da tábua do custo-benefício. E a gente pode achar que consumismo é só só tem relação com relação àquilo que você consome. Não é isso. Consumismo tem a ver em você pautar a vida a partir do custo-benefício. Por exemplo, para mostrar que como o Zeitgeist, o espírito dessa época, tem mudado as estruturas familiares. Nos avós de vocês, quantos filhos eles tinham? 1, 2, 5, 10. Não era isso? Com quantos anos eles casavam? 35 anos. Então alguns chegavam a casar até com 15 anos, não era isso? Antes as pessoas casavam mais cedo e tinham mais filhos. Porque eles tinham mais dinheiro? Não. Tinham mais estrutura? Não. Agora, o que começou a acontecer com a gente, com a nossa geração? A gente começou a pautar a vida pelo custo-benefício. E a gente falou assim, olha, ter filho ficou caro. A gente começou a mensurar a gente pelo valor monetário. Casar ficou caro. Então, os jovens hoje, e a gente tem que olhar os jovens hoje com muita compaixão, porque há uma pressão sobre a juventude que é gigantesca, porque esse espírito da época oprime a juventude de hoje. Porque um jovem de hoje, por exemplo, um menino, um rapaz, se encanta com uma moça. O rapaz está ali com os seus 24 anos. Aí ele se encanta, ele terminou a faculdade e ele falou assim, não, essa moça é que eu vou casar. Aí a pessoa fala assim, mas como é que você vai casar? Você tem casa? Falou, é verdade, não tem casa. Aliás, eu sou estagiário, sou um trainee, preciso trabalhar, me estabilizar profissionalmente. Aí o rapaz vai lá com a moça trabalhando tal, financia uma casa. Lá em São Paulo, os jovens, quando casam, eles financiam um apartamento grande, uns 45 metros quadrados. E é verdade. Aqui também. Uns 45 metros quadrados, assim. E financiam quanto tempo? 30 anos. Aí, mas para casar e morar agora numa casa, num apartamento, precisa ter o quê? Móveis. Vai casar sem móveis? Não tem jeito. Então, a pessoa vai lá, e como diz o poeta, felicidade é um crediário nas Casas Bahia, né? Então vai lá e mobília a casa tudo no carnê. Mas casar, não tem apartamento, mobiliei, mas tem que ter uma festa. Porque não vai ser qualquer casamento, vai ser o casamento. Já viu o casamento de hoje? Meu Deus,
né? Aí o pai vai lá, empresta um pouco de dinheiro, a mãe, não sei o que, faz a festa. Mas vai ter a festa e vou para o apartamento de 45 metros? Tem que ir para uma lua de mel. Pode ser qualquer lugar? Não. Tem que ser a viagem. Vocês estão me entendendo ou não? Aí o rapaz com a moça vão casar lá para os seus 30 e poucos anos, achando que eles são autônomos na vida. Mas eles não percebem que eles foram escravizados por tanta dívida que eles fizeram, começando a vida. Porque a gente entrou numa ilusão que a gente precisa ter tudo para poder fazer alguma coisa. As pessoas hoje querem construir a vida para depois juntar, para depois casar. Antigamente, a gente casava para depois construir a vida. Sim ou não? Então, aí o rapaz casou, já estão lá com uns 40 anos e estão pagando a dívida. Aí a moça olha para o rapaz e fala assim: vamos ter um filho? E o rapaz leu numa revista de economia que há uma estimativa de um filho de classe média, que estuda em escola particular, tem plano de saúde e tal, da época que nasce até a formatura, custa 2 milhões de reais. Aí o rapaz olha, meio desanimado, falou assim, e se a moça fala assim, vamos ter 3? Misericórdia! Então a gente começa a pautar a vida só correndo atrás do que é necessário, esquecendo do que é importante. A gente constrói a vida para ter coisas e esquece de pessoas. É por isso que quanto mais coisas a gente tem, a gente substitui os nossos relacionamentos com pessoas com relacionamento com animal, com planta. A gente começa a conversar com planta, começa a conversar com animal. Nada contra as plantas e nada contra os animais. Lá em casa tem planta e animal também. Tá bom? Então, mas a gente começa a trocar, inverter os valores. E aí a gente não começa a perceber que nós passamos a viver segundo o curso desse mundo. E a gente continua vindo na igreja. É por isso que nosso senso de estética, senso de beleza mudou. Quando você vai mobiliar uma casa, você fala assim, vou comprar umas revistas de decoração. Umas revistas aí de decoração, vocês sabem o nome. E aí você compra lá e fala assim, não, vou ver os decoradores. E aí você vê aquelas salas, sabe aquela sala linda? Aquelas camas, assim, aqueles quartos da M. Martin, já viu assim? Aí aquele negócio lindo. Qual que é o problema? Que é tudo lindo, aqueles cristais, tal, negócio todo, tal, mas está vazio. Agora, diante de Deus, o que é mais bonito? Uma casa, tudo no lugar, vazia? Ou uma casa meio desarrumada, mas cheia de gente? Mas a gente quer, inclusive, tirar as pessoas para deixar a casa em ordem. Misericórdia. A gente trocou as pessoas pelas coisas, porque a gente passou a viver segundo o curso desse mundo. Por isso que para mim felicidade é uma casa bagunçada, do que uma casa em ordem e vazia. Aquele negócio que reúne a família toda para almoçar no domingo, todo mundo lá, e aí gerou um monte de louça. E aí a gente fala assim, ao invés de criticar a quantidade de louça, a gente tem que celebrar a quantidade de gente. Estão me entendendo ou não? Porque a louça não dá trabalho. A gente vai celebrar porque gente comeu. Amém? Mas além dessa questão filosófica do curso desse mundo,
vai dizer que nós vivemos segundo o príncipe da potestade do ar. O que é esse príncipe da potestade do ar? Satanás, que vai fazendo com que a gente viva cada vez mais para nós mesmos. Vai dizer que nós vivemos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente vive somente para o nosso estômago, a gente vive para satisfazer os nossos impulsos, satisfazer as nossas vontades, e não a vontade de Deus. E ele vai dizer: e éramos por natureza, filhos da ira. Só que aconteceu um fato extraordinário. O que aconteceu? Verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amém, irmãos? Amém. Fomos salvos, libertos da nossa ganância, do nosso orgulho, libertos do nosso egoísmo, libertos da análise do custo-benefício. A gente não analisa mais gente por aquilo que as pessoas valem, mas a gente analisa as pessoas por aquilo que Deus disse que nós valemos. Amém? É por isso que filho não custa caro, casar não custa caro. O que custa caro é viver fora do padrão de Deus. E quando nós passamos a viver assim, então a gente passa a viver como alguém que é eterno, ainda na temporalidade. Porque o que faz com que a gente seja temporal? A gente esteja preso no tempo e no espaço. O tempo, porque a gente não pode voltar ao passado para consertar as bobagens que a gente fez, e não consegue ir pular no futuro para ver o que vai acontecer com a gente. Então a gente está preso no tempo, num eterno presente. E a gente está preso no espaço, porque a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não é isso? Mas quando Cristo está em nós, o eterno entra na nossa vida, transforma a nossa natureza, então a gente deixa de ser temporal e a gente passa a ser eterno. Amém? Como você sabe que você é eterno? Quando o tempo já não te prende mais e o espaço também não te aprisiona mais. Ou seja, você relativiza o tempo e você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Amém? Amém? Então olha aí o verso 6. Vai dizer assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Ressuscitou aqui é um verbo passado, presente ou futuro? Passado. O que é necessário para você ressuscitar? Morrer. Você já morreu? Mas daqui diz que você já ressuscitou. Por quê? Porque agora que nós estamos em Cristo, o eterno entrou em nós, Cristo consertou o nosso passado, garantiu o nosso futuro e deu um novo significado no presente. Agora a gente é eterno. Então nós já ressuscitamos, embora ainda não tenhamos morrido. Amém? E vai dizer mais: nos ressuscitou e nos fez, na onde? Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fará assentar ou nós já estamos assentados? Já estamos. E como é que você está aqui? Se você está lá? Porque a gente é eterno. A gente não é mais temporal. A gente não está preso mais nessa temporalidade. A gente foi revestido de eternidade. Então nós já estamos lá, embora estejamos cá.
Porque agora a gente vive não como alguém que existia, mas agora como alguém que subsiste em quem é eterno, e esse eterno revestiu nossa subsistência de eternidade, e por isso nós somos eternos como Deus é. Amém? Deus mudou a nossa natureza. E é por isso que ele vai continuar dizendo assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Somos salvos mediante a fé que é a certeza das coisas que não se veem. Por isso que agora a gente pauta a nossa vida não no que a gente vê, no necessário, mas no que a gente não vê, no que é importante. Amém? A gente pauta a nossa vida só no invisível. Porque agora a gente ora por aquilo que é invisível e não por aquilo que é visível somente. E ele vai dizer: não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. E o termo feitura é poema, que a gente tira a nossa palavra poema. Nós somos agora o poema de Deus, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos agora as pessoas que vivem na temporalidade, revestidos de eternidade, como um poema de Deus na história, para sermos a esperança da glória. Amém, irmãos? É por isso que quando a gente compreende isso, a gente segunda-feira levanta, não porque é necessário, mas porque é importante. A gente volta para casa, não porque é necessário, mas porque é importante. A gente empenha nossa vida e nossa energia não no que é necessário somente, mas no que é importante. E é por isso que a OMS vai dizer que em alguns anos a taxa de maior mortalidade com relação à juventude de 20 a 30 anos vai deixar de ser violência no trânsito e violência urbana, vai passar a ser suicídio. Aliás, nós estamos chegando no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, mês de luta contra o suicídio, porque principalmente a juventude está oprimida, porque a nossa sociedade está impondo na cabeça dos nossos jovens um peso para eles responderem, darem conta de consumirem tudo aquilo que a gente diz que é necessário. Porque quando um jovem diz que vai casar, a primeira coisa que a gente diz: você já tem tudo que é necessário? Ao invés da gente celebrar e dizer: você encontrou a pessoa que é importante. O necessário vem, o que é importante nem sempre. Então, para um casamento, a gente precisa encontrar uma pessoa ou ter condições com relação às coisas? Encontrar a pessoa. Amém? Que tipo de filhos nós estamos educando? Correndo somente atrás do que é necessário, fazendo com que eles olhem para nós não como pais, mas simplesmente como provedores, que dá ao que é necessário, ao invés de instruir no que é importante. Por isso que é muito importante para a gente compreender que o Evangelho muda o nosso paradigma, muda a nossa estrutura, a nossa natureza, porque agora a gente valoriza gente. Porque a gente manifesta todo o amor, como Deus é amor, como Deus nos ama, como Deus se entregou a nós.
agora nós nos entregamos às pessoas. Nós amamos como Deus nos ama. Porque agora as pessoas são importantes. Elas não dão trabalho porque suja a louça. Elas não custam caro porque a gente tem que pagar a escola. São nossos filhos. É o nosso esposo, a nossa esposa. As pessoas que Deus deu para a gente amar com toda a nossa intensidade. Para a gente olhar para eles, não naquilo que eles têm a oferecer a nós, mas naquilo que nós podemos oferecer a eles. E abraçar os nossos pais, abraçar os nossos filhos, abraçar o nosso cônjuge, abraçar os nossos irmãos e dizer a eles o quanto nós os amamos. Porque eles valem muito mais do que todas as coisas. E por eles nós empenhamos a nossa vida. E não para eles, para que eles tenham aquilo que é necessário, mas nós empenhamos a nossa vida por eles. Amém, irmãos? Porque a gente reflete a imagem do Deus que nos fez e nos redimiu para manifestar sua glória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.